No ano passado eu fiz um vídeo sobre o custo de vida cá na Alemanha e voltei para agora trazer uma atualização de como é que está o custo de vida aqui na Alemanha. Se houve alguma mudança, quais são as previsões, algumas dicas, conselhos com relação a isso para não sermos tão afetados caso haja mudanças no aspecto negativo. Sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. O meu nome é Janete Tati e hoje vamos falar sobre o custo de vida na Alemanha em 2025. Grandes mudanças desde o ano passado até aqui não houve no custo de vida aqui na Alemanha. Continua como esteve no ano passado e possivelmente vai mudar no próximo ano. Ainda temos que ver quais são os desafios que a gente vai enfrentar, mas previsivelmente é a partir do próximo ano que vai haver mudanças. Há quem diga que as mudanças serão positivas, há quem diga que as mudanças não serão assim tão positivas, também pelas mudanças políticas que a Alemanha tem passado. Mas vamos falar de forma prática e de formas a gente entender melhor. Aqui na Alemanha, a maior parte dos custos, ou seja, os maiores custos que nós como cidadãos temos é o aluguer. Querendo ou não, essa é a maior parte dos custos do cidadão que vive aqui na Alemanha. Os alugueres são caros, dependentemente das cidades ou da cidade onde a pessoa mora. Claro que os preços vão variando consoante a cidade onde a pessoa vive. Eu já disse isso em alguns vídeos, quanto maior a cidade for, quanto mais povoada e mais moderna a cidade for, mais caros os preços serão. Então, o meu conselho nesse aspecto com relação ao aluguer é a gente procurar cidades não tão grandes, não tão modernas, ou então, se a gente estiver perto dessas cidades, que seja mais nos arredores, porque aí as chances da gente encontrar algo mais barato são maiores. Embora os preços também fora das cidades, eu, por exemplo, moro nos arredores de uma cidade grande e os preços também aqui na minha cidade tornaram-se altos. Desde que nós viemos morar aqui, 2021, os preços aqui dos alugueres já subiram também, dispararam bastante. Então são coisas que a gente deve analisar bem, quais são as necessidades que a gente tem, se a gente precisa de um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto, para podermos também economizar algum dinheiro. Entre os gastos principais temos a alimentação, claro, todos temos que nos alimentar, então o ideal é a gente fazer compras nos supermercados que são os mais baratos, como por exemplo o Lidl, tem por exemplo também o Netto. Eu não gosto do Netto, mas se calhar há netos que são um pouco mais apresentáveis, melhores, porque eu lembro-me quando nós vivíamos em Berlim, no bairro onde nós vivíamos, eu entrei uma vez naquela Netto e prometi para nunca mais entrar naquela Netto. É uma loja que, sinceramente, com a qual eu não simpatizo com a marca. Eu não sei se era pelo lugar onde eu fui, pelo bairro onde eu fui, mas não é a minha praia. Eu vou mais ao Lidl e as coisas que eu não encontrar no Lidl, aí eu vou procurar, por exemplo, num Edeka, que já é um pouco mais caro, ou num Rewe, que já é um pouco mais caro, ou, por exemplo, um Marktkauf, que é da mesma categoria que um Kaufland, por exemplo, que é o que nós tínhamos em Berlim. E aqui onde nós estamos temos o Markov, que é algo bem parecido. Então, também é interessante a gente ver essas opções e analisar os preços. O Lidl, por exemplo, tem uma app onde a pessoa vai acumulando as suas compras lá e depois recebe descontos ou recebe uma coisa ou outra assim de graça, por exemplo. É bem interessante que a Lidl App, a aplicação do Lidl, que dá para pôr no telefone, seja Android ou seja da Apple. E então são coisas bem interessantes para a gente prestar atenção para poder economizar algum dinheiro também. E temos outros gastos, como por exemplo transportes públicos ou então combustível para quem tem carro próprio. Então são coisas que a gente deve também às vezes prestar atenção, analisar os preços.
tem horas que os preços variam, por exemplo, abastecer o carro, os preços vão variando, a gente é que deve ter mais ou menos aquela sensibilidade, aquela noção. Eu, por exemplo, não tinha essa noção. Também, até agora não tenho tanto assim, às vezes, se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto ao meu marido e ele me diz, porque ele tem mais noção sobre essas coisas, de abastecer o carro e as horas que os preços estão mais baixos. É que 1, 2 ou 5 cêntimos já fazem muita diferença no final das contas. Então, pensem sempre nisso, em economizar, porque economizar é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde os preços não param de subir. Tudo bem que de 2024 até agora não houve grandes mudanças de preços, muitas coisas já se restabeleceram, mas ainda assim há muita coisa que está cara e é importante a gente economizar o máximo possível. E pronto, como eu falei, transportes públicos também não tão baratos, os preços estão sempre a subir cada vez mais, então a gente deve ver alternativas, se bem que para os transportes públicos não há tantas alternativas, os preços estão como são, a não ser que a pessoa, por exemplo, esteja numa condição de, por exemplo, não estar a trabalhar, de receber alguma ajuda social ou coisa parecida. Então, para isso também há alternativa, há ajudas próprias que o Estado dá para que a gente não tenha que pagar o preço normal, o preço inteiro dessas coisas. Então, pessoal, falando sobre ajudas sociais, o que eu queria falar também é que a gente deve investigar ou, por exemplo, procurar informar-se, procurar saber quais são os direitos que a gente tem, porque é muito importante. Aqui na Alemanha, nós temos muitos direitos, temos muitas ajudas e pronto. Então é importante a gente saber o que é que nos compete, quais são as ajudas que a gente tem direito, porque dependendo da situação de cada um, há ajudas que são possíveis. Por exemplo, se a pessoa não estiver a trabalhar, se a pessoa estiver talvez incapacitada de trabalhar, se a pessoa, por exemplo, tiver crianças, há o dinheiro, o subsídio da criança que todas as crianças que habitam no território alemão têm o direito a receber. Isso é muito importante a gente saber. Tem que se dar entrada desse dinheiro ao Kindergeld e é praticamente obrigatório aqui na Alemanha. A gente tem que ter o Kindergeld o mais tardar na hora em que a criança vai para a escola, os pais têm que comprovar que a criança recebe o Kindergeld e isso é muito importante. Ou, por exemplo, também no caso da criança ter alguma deficiência, ou física, ou mental, a gente deve se informar quais são as ajudas às quais a gente tem direito. Isso é muito importante e, por exemplo, para mães solteiras, por exemplo, mulheres que estão sozinhas com os seus filhos, não têm talvez aquela capacidade de pagar o aluguer. Existe o Wohngeld, por exemplo. Então, é interessante a gente saber e pesquisar quais são os direitos que a gente tem e as ajudas, principalmente financeiras, que nos competem, que é para ajudar nesses gastos, que acaba por ser sempre um alívio se a gente puder receber uma ajuda ou outra. E falando em ajuda, a gente também deve se ajudar, porque eu costumo dizer assim, ter só uma fonte de rendimento é quase é, é uma coisa muito apertada às vezes, porque há pessoas que ganham às vezes o salário mínimo ou ganham um salário que não é o mínimo, mas está perto do mínimo e não é tanto assim. Então é interessante a gente talvez procurar, se a pessoa, por exemplo, tem um talento, se a pessoa sabe fazer alguma coisa que possa ajudar os outros, se a pessoa pode oferecer algum serviço, ou por exemplo, que é o meu caso, eu sei trançar o cabelo. Quando eu vivia em Berlim, eu fazia tranças, tratava do cabelo das pessoas e ganhava esse meu dinheirinho assim do lado. Então é interessante a gente também procurar outras fontes de renda, não só procurar cortar os gastos, porque também, vamos ser sinceros, a vida é para ser vivida. Tudo bem que a gente não vai estar a esbanjar dinheiro, gastar dinheiro com coisas que a gente não precisa, mas estar sempre a cortar gastos não é o ideal. O ideal
é, claro, controlar, saber para onde vai o dinheiro. Isso meu marido já me disse várias vezes. Controla os gastos. Pelo menos saber, ter noção. Isso é muito importante para a gente se situar no tempo, para a gente saber aonde, para onde é que vão as suas finanças. Saber para onde vai o dinheiro, sim, mas também procurar fazer mais dinheiro. Isso é muito importante. Geralmente nós sabemos sempre alguma coisa. E então é importante a gente procurar um caminho para monetizar esse nosso talento. Quem sabe fazer cabelo faz. Quem sabe fazer, sei lá, existem vários talentos, existem várias opções de coisas que as pessoas sabem fazer que não têm nada a ver com o seu trabalho diário e com as quais a pessoa pode oferecer esse serviço, trabalhar, por exemplo, na internet, assim como, por exemplo, eu estou aqui a gravar vídeos para vocês, eu gosto de falar com a câmera, eu gosto de falar com vocês, eu gosto de ajudar com informações, eu gosto de ajudar com conselhos, com dicas, é disso que eu gosto. E então, cada um tem o seu talento e é muito importante a gente procurar ter uma segunda renda ainda mais. Estando aqui na Alemanha, ainda mais tendo a abertura da internet, das redes sociais que a gente tem. É como, por exemplo, eu conheço uma moça que eu acho que eu a conheci no TikTok, se não me engano, e ela passou muito tempo e eu não sabia que essa moça sabia trançar o cabelo. Eu não sabia que essa moça sabia fazer tranças. E quando eu soube, eu disse, mas então, por que que tu não publicas o teu trabalho? Por que que tu estás na internet a publicar, a postar só fotos tuas, coisas às vezes que não vão te trazer uma mais-valia? Estás na internet, procura fazer algo útil para ti, porque tempo é dinheiro. E quanto mais o tempo passa, eu percebo melhor essa frase de que tempo é dinheiro. Se tu estás na internet, tu estás a gastar o teu tempo, tu estás a tirar 5, 10 minutos para publicar uma foto, escrever uma descrição, escrever um texto no ecrã para passar uma mensagem e não estás a publicar o teu serviço, sendo que tu tens esse talento e até tens fotos do teu trabalho. Então, minhas irmãs, vejam esse lado. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui, vocês têm talento, vocês têm algum talento, alguma coisa boa para mostrar, para divulgar. Nós hoje em dia temos as redes sociais não só para fazer fofoca, não só para saber da vida dos outros, não só para acompanhar a vida dos outros, não só para querer impressionar pessoas que nós nem conhecemos, que estão nem aí para nós. A internet está aí para divulgar o nosso trabalho, o nosso talento, para nós ganharmos dinheiro com os nossos serviços. Porque mesmo que tu não queiras ganhar dinheiro como influencer, a internet está aí para divulgar o teu trabalho. Então procurem monetizar os vossos talentos, porque o dom que vocês têm, vocês não têm em vão. E isso é muito importante para a gente também conseguir avançar na vida. O objetivo desse canal aqui é ajudar as pessoas a realmente evoluírem na sua vida quando imigram. Porque o simples facto de imigrar não pode ser a tua vitória, a vitória da tua vida. Imigrares para um país europeu, um país que não é teu, terras estrangeiras, frias, onde vais aprender o idioma, onde vais enfrentar desafios, para ficar estagnado, estagnada. Não fiques estagnada, minha irmã, meu irmão, não fiques estagnado, porque há muito para explorar. Não houve grande mudança, como eu disse, o meu conselho fica aqui de novo, a gente deve trabalhar para melhorar, porque nós não sabemos o que vem no próximo ano, não sabemos o que será da economia da Alemanha no próximo ano. Vamos trabalhar enquanto é tempo, por desde já a mão na massa. E essa foi a minha mensagem para o vídeo de hoje, conselhos e dicas com relação
ao custo de vida aqui na Alemanha. Muito obrigada a ti que ficaste até o fim deste vídeo. Se gostaste do vídeo, põe um like, subscreve-te ao canal, comenta caso tiveres alguma questão, dá o teu contributo aqui. És bem-vindo, és bem-vinda e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! Mua!